Vamos dar início ao nosso culto? Eu quero partilhar com vocês a palavra de Deus, é um versículo só, que está em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 4. Diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Gente, eu acho essa passagem assim, muito linda. Olha o que são as riquezas, honra e vida. Uma vida humilde, nós sermos humildes. E humilde não vamos pensar em pobreza financeira, gente. Não é ser pobre, porque existe muito pobre financeiramente falando, que é orgulhoso pra caramba. Mas nós sermos humildes na alma e sermos totalmente tementes ao Senhor, derramados, desejosos pelo Senhor, é isso que nos faz ter uma vida rica, uma vida cheia de honra e uma vida em abundância. A Bíblia fala de vida em abundância. Então, que nós tenhamos humildade perante a vida, perante os nossos irmãos e perante a Deus. Essa humildade vem com o temor do Senhor. Eu ser dependente do Senhor Jesus totalmente faz ver o quão pequeno nós somos. Tem uma passagem que Deus fala assim: vermezinho de Israel, vermezinho de Jacó. Mas ele não estava xingando as pessoas de verme. É porque é uma coisinha. Nós somos uma pessoinha perto de toda a natureza do Senhor. E essa pessoinha, quando nós somos transformados em filhos de Deus, a gente passa a ser a menina dos olhos do Senhor. E o que é a menina dos olhos do Senhor? Nos nossos olhos é a íris. Isso que é chamada menina dos olhos é a bolotinha. Gente, olha o nosso corpo e olha o tamanho da íris da gente. Um negocinho desse tamanhozico. E isso nos faz nos sentir humildes diante da grandeza do Senhor. Mas Deus é tão maravilhoso que ao invés da gente se sentir pequeno, humilhado, ó vida, ó céus, eu não valho nada, não. Isso nos traz riqueza no coração. Isso nos traz honra, nós somos honrados. E a nossa vida traz vida. A gente tem que diferenciar vida, vamos lá, em abundância, dessa vida que a gente leva assim, né? Empurrando com a barriga. Isso não é vida, gente. A gente empurra às vezes com a barriga. Deus nos deu vida, soprou vida. O Senhor soprou vida. E eu queria abrir o culto com isso, que a gente louve ao Senhor agora. Vamos ficar de pé. Que nós venhamos a louvar ao Senhor tendo esse entendimento, sabe? Que o Senhor nos deu riqueza, honra, vida. Aleluia. Senhor, graças te damos, Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez. Amém. Digno és tu, Senhor, de se assentar ao trono e receber toda a nossa adoração, porque não há outro igual, nem nos céus, nem debaixo da terra, nem lugar nenhum, que se compare a ti, Senhor Jesus. Nós nos reunimos aqui como igreja neste momento, Senhor, para te engrandecer, para te glorificar, para dizer que tu és bem-vindo neste lugar, para preparar esse trono para tu se assentares, Senhor, e para ouvir de ti. Por tudo que tu vais fazer esta noite, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Eu quero orar pela vida do dizimista e pela vida do ofertante. Para aquele que tem entendido, ó Deus, que o envolvimento financeiro também é importante dentro da tua casa, porque assim nós conseguimos cumprir com todas as nossas obrigações, ó Deus, perante o governo desse país. Eu te agradeço, porque o Senhor tem sido fiel. Eu te agradeço porque na medida em que nós também dizimamos e ofertamos, nós também estamos crescendo na fé. Crendo, ó Deus, que aquilo que nós entregamos aqui no teu altar não irá nos fazer falta, porque o Senhor é fiel. Porque o Senhor Deus é fiel. Eu te peço a tua bênção sobre a vida do dizimista, sobre a vida do ofertante, sobre aquele que gostaria de dizimar e ofertar, mas não pode, porque está desempregado. Te peço que o Senhor venha abrir portas de emprego aqui neste lugar. Boas portas de emprego. E que, ó Deus, o seu povo aqui seja um povo próspero, Senhor. Seja um povo próspero. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Meus queridos, eu vou então passar agora para a pregação da palavra do nosso Deus.
E veja, o tema da nossa pregação hoje é o Espírito Santo agindo para a cura. Amém? O Espírito Santo agindo para a cura. Ontem lá em casa nós oramos, pedimos a Deus que curasse a Sâmara, né? A Sâmara, porque ela também estava com problema de saúde. E hoje nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo, que ele age para curar a vida das pessoas. Então eu quero pedir a você que você abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Nós vamos ler dos versos de 31 a 42. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, foi também visitar os santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume a sua cama. Ele imediatamente se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região de Saron viram Enéas e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram o corpo num quarto do andar superior. Como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Quem pode dar glória a Deus aqui? Ele, dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar de pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Amém? E muitos creram no Senhor. Vamos orar? Vamos. Abaixe a sua cabeça, feche os olhos e peça para que Deus fale com você. Tá bem? Senhor Deus e Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Meu Deus, eu creio que na medida em que nós lemos a tua palavra, o teu Espírito Santo já começa a fazer algo de diferente nas nossas vidas. O que eu quero te pedir hoje, ó Deus, é que o Senhor venha fazer uma obra no meio de nós. Que o Senhor venha edificar a nossa fé. Que ela seja aumentada, que ela seja fortalecida por aquilo que vai ser dito, não por mim, porque eu não tenho poder de abençoar ninguém, só o Senhor tem. Então que o teu Espírito Santo venha agora fazer sossegar o nosso coração, que os teus anjos estejam acampados aqui ao nosso redor, que o Senhor venha falar profundamente ao nosso coração, indo além daquilo que eu vou dizer, além do texto que eu li, fazendo algo profundo em nós. Tudo isso eu já te peço e eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos? Amém. Amados, veja bem, nós temos visto ao longo de todo esse tempo, porque nós temos partido do princípio, nós temos pregado uma série só sobre o Espírito Santo. Essa deve ser, se eu não me engano, a 7ª ou 8ª pregação sobre o Espírito Santo. Então veja, nós temos visto que há um propósito bem definido da parte de Deus para que a igreja exista. Você não veio para aqui só para ter um encontro, para chegar a um ponto de encontro com outros crentes ou com outros irmãos. Existe um propósito de Deus para que a igreja exista. Ela é um local de refúgio. A igreja é um local de refúgio, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de edificação da palavra. Aqui, meus irmãos, nós somos confortados, nós somos consolados, mas também somos exortados.
E essa exortação diz respeito a quando Deus chega para nós e diz o seguinte: olha, muda o teu caminho. Muda. Não faça mais isso que você está fazendo, porque isso vai ser mal para você. É contra a minha vontade para a tua vida e vai ser ruim para você. Então, a igreja é um local em que nós somos transformados. Deus, ele deseja realmente a nossa transformação. Deus deseja a transformação do nosso caráter. Deus deseja mudar-nos cada vez mais à imagem e à semelhança do seu Filho. Amém, gente? Veja, se nós examinarmos o ministério do Senhor Jesus, nós vamos ver duas ações principais do ministério do Senhor. O Senhor Jesus sempre pregava, ensinava, e o Senhor Jesus sempre curava. Ele sempre iniciava com a pregação, ele sempre iniciava com a instrução, sempre iniciava com a palavra do reino, com pregação, mas logo depois ele curava. Por quê? Porque ele tinha amor pelas pessoas. Tinha e tem, né? Ele demonstrava misericórdia pela vida daqueles que precisavam. E veja, o ensino ele traz transformação para a nossa alma. Quando nós estamos aqui reunidos, quando nós ouvimos falar do Senhor, do senhorio do Senhor de Jesus Cristo, quando nós ouvimos falar do reino de Deus, quando nós ouvimos falar de que não há nada melhor para a vida do ser humano do que render o seu coração, render a sua vida para o senhorio de Cristo, isso causa uma transformação poderosa na nossa vida. Nós deixamos de ser aquilo que nós éramos antes e passamos a ser algo muito melhor. Muito melhor. Não por causa do prédio, da igreja, da denominação, mas porque esse é o desejo de Deus para nós. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, quando nós lemos coisas como essa, da cura de uma pessoa e da ressurreição de outra, não só aqui, mas ao longo de toda a história da igreja, e mesmo hoje, ou ainda hoje, pessoas sendo curadas, porque Deus age com poder e autoridade e cura, isso serve como um testemunho poderoso para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não conhecem a Deus. Então nós fazemos as duas coisas, nós oramos e nós pedimos a Deus que cure. E Ele, no seu tempo, na hora certa, Ele manda a cura, porque é Ele quem determina essas coisas. Amados, vocês vão ver que quando eu comecei o texto, eu disse assim a igreja tinha paz por toda a Judéia. E parece que ficou uma coisa meio quebrada. Mas, na verdade, se nós lermos desse texto para cima, nós vamos ler que antes disso terá acontecido a dramática conversão de Saulo de Tarso para aquele que depois seria conhecido como Paulo, ou o apóstolo Paulo. Tá bem? Nós veríamos a dramática conversão desse homem, porque ele tem um encontro com o Senhor, quando ele estava a caminho de Jerusalém para Damasco, com cartas para poder prender aqueles que professavam fé em Jesus. Se eu fosse fazer uma contextualização, eu diria que Paulo, nos dias de hoje, ele seria o equivalente a um terrorista. Sem prejuízo do texto bíblico, eu diria para você que nos moldes de hoje nós chamaríamos Paulo de um radical, nós chamaríamos Paulo de um terrorista. Por quê? Porque ele mesmo diz nas cartas que ele entrava casa adentro daqueles que eram cristãos, arrastava essas pessoas para fora, batia nelas e as matava. Matava. Ele fazia tudo isso pensando que ele estava servindo a Deus. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é você, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. E nisso nós vemos uma coisa fantástica, que é o seguinte: quando alguém persegue a igreja do Senhor, quando alguém persegue você, quando alguém calunia você, quando alguém faz alguma coisa má contra você, porque você crê no Senhor Jesus, porque você dedicou a sua vida a Ele, para Deus é como se essa pessoa estivesse perseguindo o próprio Deus. A identificação do Senhor Jesus com a sua igreja é tamanha que ele disse: olha, por que, Paulo?
Saulo, né, no caso. Saulo, por que é que você me persegue? Então veja, meu irmão e minha irmã, você não está sozinho nessa caminhada. Perseguir ou maltratar você é a mesma coisa que estivessem perseguindo ou maltratando o próprio Senhor Jesus. Amém? Quem pode dizer amém para isso? Amados, o verso 31, a segunda parte do verso 31, agora vamos voltar para o nosso texto aqui. Porque eu quero dar uma dica para você. A segunda metade do verso 31 nos dá a base de toda a igreja que é realmente ou verdadeiramente vencedora. Hoje nós temos, infelizmente, diversos modelos do que aquilo que se diz que é uma igreja vencedora. Infelizmente. Posso dizer sobre alguns aspectos, pelo amor de Deus. Se diz muito que a igreja ela é vencedora quando ela é entupida de gente. Se diz muito que a igreja ela é vencedora quando ela tem uma enorme equipe de louvor e tocando, e todo mundo pula, 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 e aí a gente diz, puxa, essa igreja é uma igreja vencedora. Não necessariamente. Não necessariamente. O verso 31, a segunda parte, me diz o que é realmente uma igreja vencedora. Ela, depois de Samaria, tá? Edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no consolo do Espírito Santo. Meus queridos, toda igreja que é vencedora, ela é edificada na palavra, firmemente edificada e fortalecida na palavra. Toda igreja que ela é realmente vencedora, ela caminha no temor. E veja, temor que eu estou falando aqui não é medo. Temor que eu estou dizendo aqui é conscientização da santidade do Deus a quem a gente diz que serve. Temor aqui é eu ter noção de que eu, que não sou nada, sou amado por um Deus que é tudo. Amém, gente? Então eu digo, puxa, quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Isso é temor. Mas ao mesmo tempo a igreja que é vencedora, ela cresce porque ela é constantemente ou continuamente consolada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo age no meio da igreja, age no meio do povo, consolando, confortando e também edificando o povo. Então nós temos sempre da parte de Deus aquilo que a gente precisa para a gente continuar até o fim. Amém? Amém. Até o fim. Até o fim. Amados, o trabalho do crente em Jesus, e aí nós vamos ver um pouquinho do que aconteceu com Pedro, é o de manifestar a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus através do seu testemunho de fé, mas também sendo utilizado pelo Senhor. Sabe, gente, você e eu temos sido utilizados. Aí é a pergunta, né? Você e eu temos sido utilizados pelo Senhor para que o seu nome seja conhecido entre as nações? Você não foi trazido ou trazida, seja do Brasil, seja de qualquer outro lugar, ou tenha nascido aqui, tá? Para que você simplesmente ganhe dinheiro. Você foi trazido por Deus para cá para que o nome dele seja glorificado, para que pessoas conheçam esse Deus maravilhoso através de você e através de mim, obviamente. Amém, gente? Através de você que está nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo pela internet. Sabe, gente, a Bíblia diz que Deus dá o seu Espírito sem medida. Sem medida. Ou seja, na medida em que você pede o Espírito Santo para que você possa ser edificado e também usado, a Bíblia me garante que Deus dá, sem medida. Você pode pedir, e isso te será dado. Você pode não saber como falar, mas a Bíblia me diz que o quê? Não tenhas medo, porque na hora em que você precisar, o Espírito Santo vai colocar na sua boca aquilo que você precisa dizer, ou que deverá dizer. Então veja, gente, nós temos um Espírito, nós temos um Deus e temos um Espírito desse Deus, que ele age através de nós, nos dando aquilo que a gente precisa. Então nenhum de nós precisa ter medo de ser usado por Deus. Quer saber o que você e eu a gente precisa fazer? Duas coisas. Primeiro, sermos disponíveis. E segundo, abrir a boca. Só. Estarmos disponíveis para Deus nos usar. E segundo, abrirmos a boca para que Deus nos use. Amém, gente? Veja, é o Espírito
quem convence a pessoa. Não somos nós. É o Espírito que convence a pessoa da existência dele, da existência de Deus, de que há um Deus criador de todas as coisas, de que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E o desejo do seu coração é trazer de volta para si, para ter um relacionamento com ele, a humanidade que, por vontade própria, decidiu se afastar dele. Então veja, gente, Deus te ama com um amor que nenhum de nós consegue imaginar. Deus ama você. Deus ama você que está nos vendo e ouvindo. E o tamanho do amor dele é algo que nenhum de nós jamais terá condição de medir. Porque Deus é amor. E ele não poupou nem o seu próprio filho, para que o seu filho morresse no meu lugar e no seu lugar. Sabe, gente, Deus nunca vai deixar de ter misericórdia daquele que se aproxima dele com humildade. E que confessa com o coração aberto que precisa de cura na sua alma, às vezes, né? Às vezes a doença não é no corpo, às vezes a doença é na alma, no espírito, assim como também no corpo. Deus nos cura na nossa alma, assim como também nos cura no corpo. Aí eu vejo uma coisa, sabe, no verso 32, eu vejo que Pedro, ele abandonou a sua zona de conforto ali, passando Pedro por toda parte. Foi também visitar os santos que moravam em Lídia. Sabe, gente, às vezes o que a gente precisa fazer é simplesmente abandonar a nossa zona de conforto. Porque é muito bom a gente estar em casa, é muito bom a gente ter comidinha na mesa, né? Temos o nosso trabalho, temos o que fazer. Mas muitas vezes a gente precisa abandonar a nossa zona de conforto. Ou talvez a maioria das vezes a gente precisa abandonar a nossa zona de conforto para que Deus ele possa nos utilizar. Pedro estava muito bem em Jerusalém. Se você for pensar bem, ele era conhecido, discípulo do Senhor. Com certeza já tinha, quer dizer, com certeza não, existia já a igreja lá em Jerusalém. Para que ele precisaria fazer uma coisa? Ele, Pedro, pregava para os judeus, não tinha que se envolver com ninguém que não fosse não judeu. Mas aí, de repente, ele começa, sabe o quê? Uma viagem missionária, passando Pedro por toda parte. E sabe o que ele estava fazendo? Ele estava visitando os grupos de cristãos, os pequenos grupos de cristãos que estavam surgindo em toda parte por causa da pregação do Evangelho. Então é como eu falei, Pedro, assim como o Senhor Jesus, ele sai da sua zona de conforto, sai da sua casa, sai da sua cidade e começa a viajar, visitando todas as igrejas que haviam por ali. E, meu irmão, é isso que o Senhor Jesus fazia. Se você for ler os evangelhos, você vai ver que o Senhor Jesus ele não parava num local. Ele ia de cidade para cidade. Em cada cidade ele dizia que importava pregar o reino de Deus. Eis que o reino de Deus já está entre vós. Então ele pregava o evangelho do reino. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei qual é a tua rotina diária, mas sabe uma coisa? O teu local de trabalho, a sua casa, se for o caso, né? A sua faculdade, se você ainda estiver estudando, se você que está nos ouvindo ainda está na faculdade ou no colégio, esses lugares são o seu, toda a parte. Aonde você vive o seu dia a dia é o seu, toda a parte. Em que você pode ser usado por Deus para falar do amor dele. Por quê? Porque Deus espera poder nos usar nesses lugares. Se você for prestar atenção, se você prestou atenção ao texto que eu li, você vai ver que Pedro, ele passou em Lida, e aí em Lida ele é usado para curar um paralítico que estava paralisado já há 8 anos. A gente não sabe por que ele ficou paralisado, mas se ele estava paralisado já há 8 anos, significava que antes dele andava, alguma coisa aconteceu com ele, talvez um acidente, talvez uma doença, mas ele fica paralítico e ele fica paralítico durante 8 anos. E sabe, gente, Deus usa Pedro naquela cidade para curar esse homem. E o que a Bíblia nos fala aqui? Que por causa desta cura,
porque este homem era conhecido na cidade e todos sabiam que ele jazia paralítico numa cama já há 8 anos. Por causa desta cura, os habitantes daquela cidade se convertem ao Senhor. Foi um testemunho poderoso da existência de Deus. Foi um testemunho poderoso do amor de Deus. Então Pedro ele é utilizado ali. E por causa da sua disponibilidade, por ele ser utilizado por Deus, aquela cidade se converte. Aí eu digo para você algo que de repente passaria na nossa cabeça. Talvez tenha passado na cabeça dele. Pronto, já fiz o que eu tinha que fazer, né? Um homem aqui já se curou. Olha, senhor, a cidade inteira aqui já se converteu, tá? Hora de arrumar minha trouxinha, arrumar minha mala e voltar para casa. Talvez a gente pensasse isso, ok? Talvez ele pensasse que já era suficiente, mas sabe qual é o problema? Quer dizer, problema não. Sabe qual era a situação? Que Deus tinha outros planos para ele. Agora, olha que coisa interessante. Essa cidade de Lida ficava perto dessa outra cidade chamada Jope, aonde uma situação dramática tinha acabado de acontecer. Você percebe que o timing foi perfeito. Ele chega em Lida, é usado para a cura de um homem, a notícia se espalha na cidade de uma maneira que só Deus pode fazer. A notícia chega em Jope, aonde uma mulher muito amada, alguém que era um crente ou uma crente devotada ao Senhor, amada por todos, morre. Nós não sabemos nada da vida dessa mulher, a não ser aquilo que a Bíblia dá testemunho de que ela era doada, ela se doava para as pessoas. O testemunho que a Bíblia dá dela, dá dessa Tábita ou Dorcas, é que era uma pessoa que estava constantemente envolvida com as coisas de Deus e com pessoas. Porque, meu querido irmão, minha irmã, você que está nos assistindo pela internet, igreja diz respeito a pessoas. Igreja diz respeito a cuidar de gente, a tomar conta de pessoas. E aí, ela morre. Só que ao mesmo tempo que ela morre, e eles lavam o corpo, como era costume, colocam, né, num andar de cima, chega a notícia. Olha, Pedro está lá em Lida. E ele acabou de ser utilizado para a cura de uma pessoa. Olha, aí as pessoas dali chegam. Não, por favor, alguém manda alguém lá a Lida, chama esse homem. E eles vão até Lida. Pedro ainda está lá. E eles dizem, por favor, vem rápido com a gente. Meus queridos, a gente sempre ouve que as más notícias elas se espalham muito rápido, não é? A gente sempre ouviu isso. Ih, má notícia corre rápido que nem fogo em mato seco. Né? Rastilho de fogo, rastilho de pólvora. A gente sempre fala isso, mas olha, meus irmãos, eu vou dizer para você que é verdade, né? É verdade. Mas preste atenção numa coisa. Deus ele tem poder de fazer com que a boa notícia ela se espalhe muito mais rápido do que uma má notícia. Aonde a gente, às vezes, só ouve más notícias da parte de pessoas. Deus ele tem o poder de fazer com que boas notícias cheguem à nossa, né, aos nossos ouvidos. Por quê? Porque o desejo de Deus não é espalhar más notícias, o desejo de Deus é espalhar boas notícias. Aliás, o Evangelho nada mais é do que boa nova. As boas novas do Evangelho, ou as boas notícias do Evangelho. Então, Deus ele arruma os seus jeitos, faz uma pessoa falar com outra, falar com outra, falar com outra, e a novidade chega lá, em Jope. E eu vejo nesse texto uma intenção de Deus. Sabe de quê? De não só curar a vida dessa Tábita ou Dorcas, mas para também espalhar salvação naquela cidade e o nome dele ser exaltado. Reflita nisso, tudo que Deus faz na nossa vida é em benefício de outros, mas também é para que o nome dele seja exaltado e glorificado, porque ele é digno disso.
O nome do Senhor é digno de ser exaltado e glorificado, porque Ele é Deus. Nós não somos Deus, Ele é Deus. Então, Ele é digno de ser exaltado e glorificado. E sabe, eu torno a dizer, eu vejo no que aconteceu, na coincidência dos fatos, uma intenção de Deus de utilizar Pedro lá e depois aqui. Lá para curar um paralítico e aqui para que uma pessoa fosse ressuscitada. E aí nós vemos o amor de Deus não só ressuscitando Dorcas, porque parece que o alvo principal ali foi a ressurreição de Dorcas, mas sabe o que a gente vê? O carinho de Deus a partir do momento em que Pedro, usado por Deus, através do poder de Deus, ele ora e aquela mulher que estava morta ressuscita. Mas no verso 41 é dito uma coisa muito linda. A mulher ressuscita. Ele vai, dá a mão a Dorcas, ajuda a Dorcas a se levantar e pega essa mulher e ele desce as escadas com essa mulher ressuscitada e ela leva essa mulher ressuscitada para que aqueles que a amavam a vissem e fossem consolados. Ajudou a ficar de pé, chamando os santos, ou seja, os crentes em Jesus, especialmente as viúvas. Por que especialmente? Porque, como nós lemos, Dorcas fazia roupas, fazia vestidos para as viúvas. E por que as viúvas? Porque as viúvas eram as pessoas menos favorecidas da sociedade daquela época. Como eu já falei outras vezes aqui, as viúvas elas tinham que ser sustentadas pelas suas famílias, pelos seus filhos, mas muitas e muitas viúvas daquela época morriam de fome. Morriam, abandonadas, porque a própria família as desprezava. Então, viúvas eram as pessoas mais carentes e necessitadas daquela sociedade. Essa Dorcas, ela fazia roupas para as pessoas mais carentes e necessitadas da sociedade, e é para elas que Deus tem tamanha atenção e cuidado. E Pedro mostra para os crentes, mas chega para as viúvas e diz, olha, vem cá. Olha aqui, ela está viva. Deus ressuscitou. Aquela que sempre ajudou vocês. E nisso, meus irmãos, eu vejo um carinho de Deus. Eu vejo um carinho de Deus, não só em ressuscitar Dorcas ou curar Enéas, mas um carinho por todos. E aí termina aqui o verso 42. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Muitos creram no Senhor. Porque conheciam Dorcas, porque sabiam do trabalho que ela realizava, sabiam como ela era uma mulher bondosa, crente, em Jesus. Sabiam que ela tinha morrido. E agora tem a boa notícia, Dorcas ressuscitou. Então nós vemos que Pedro foi utilizado em mais de um local diferente. Porque ele simplesmente se deixou usar. E Deus curou, através do seu Espírito Santo. Ele cura um homem e ressuscita uma mulher. Amados, eu creio que Deus, para nós finalizarmos aqui, eu tenho certeza absoluta de que Deus quer nos usar ainda nessa geração. Amém, gente? Eu tenho certeza absoluta. Como eu disse antes, você não veio para cá por acaso. Você pensa que veio para cá por acaso, tá? Mas eu creio que Deus quer nos usar, quer usar você que está nos vendo e ouvindo, quer usar você que está aqui conosco hoje. Que Deus quer nos usar ainda nessa geração, para que mais e mais pessoas venham a conhecer esse Deus maravilhoso, através do seu Filho Jesus Cristo. Que mais e mais pessoas se rendam ao senhorio de Cristo. Que Cristo seja o Senhor e Deus de mais e mais pessoas. Que mais e mais pessoas tenham as suas vidas transformadas, seus casamentos transformados, sua alma completamente curada, seu temperamento transformado, enfim, coisas que só Deus pode fazer.
Então eu creio, torno a dizer, eu creio que Deus ele quer nos usar ainda nessa geração. Pedro ele simplesmente se dispôs e Deus fez o resto. A única coisa que você precisa fazer é se dispor, se disponha para Deus. O resto quem faz é Deus. Amém? O resto quem faz é Deus. Todo o trabalho é de Deus. O nosso é a gente descansar nele e a gente se entregar nas mãos dele. Amém, gente? Eu quero orar por você por cura. Mas eu também quero orar por você para que Deus ele te ajude, nos ajude a que nós venhamos a dar testemunho ainda nessa geração. Da bondade, da misericórdia, do amor e da fidelidade de Deus. A igreja, né? A gente sempre fala que Jesus está voltando, e essa é a expectativa e a esperança da igreja desde que ele ressuscitou e voltou para a glória. Essa é a expectativa da igreja. Mas nós vemos os sinais, né? A gente vê os sinais se multiplicando por aí, nós vemos as coisas a nível mundial acontecendo. E talvez eu possa dizer para você que Jesus está próximo. Talvez muito mais próximo do que a gente imagina. E na hora que ele vier, ele vai chegar e vai chamar você. Você que rendeu o seu coração ao senhorio de Cristo, ele vai chamar você. E vai dizer, vem servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Amém? Ele vai chamar você, nós vamos ter um encontro com ele nos ares, como é dito na Bíblia. E aí aquilo que é você hoje, esse corpo defeituoso, esse corpo com problemas, esse corpo que fica doente, que fica cansado, vai ser completamente transformado, porque é uma promessa da Bíblia, de uma maneira misteriosa, que só Deus sabe como fazer, mas aquilo que é você hoje vai ser transformado para aquilo que Jesus Cristo ficou ou foi depois que ele ressuscitou. Um corpo que a gente chama de corpo glorioso, algo diferenciado, com a mesma forma, mas apresentando características diferentes. E aí, você nunca mais ficará doente. A Bíblia me garante que Deus vai enxugar a última lágrima dos nossos rostos. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém, gente? Então, como eu falei, eu quero orar por você por cura. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos. Queria pedir a você que você fechasse seus olhos e eu vou fazer uma coisa muito simples. Você que hoje precisa ser curado ou curada. Seja na sua alma, talvez algo que você carregue há anos. Talvez uma dor, talvez algo que, não sei. Algo que está na sua alma e que você carregue há anos, talvez uma rejeição por parte dos pais. Não sei. Eu quero orar a Deus para que Deus te cure no seu emocional, na sua alma. E eu também quero orar e pedir a Deus que, se você tiver alguma enfermidade, que você seja curado em nome de Jesus. Amém? Todos de olhos fechados, eu queria fazer uma pergunta muito simples. Todos de olhos fechados? Eu quero fazer uma pergunta muito simples. Se você se encaixa nisso, se você tem algo na sua alma que precisa de libertação ou cura, se você tem uma enfermidade que você diz, eu preciso de cura, simplesmente põe a mão no seu coração. Simplesmente põe a mão no seu coração. Isso, várias pessoas. Você que está nos vendo e nos ouvindo pela internet, não precisa ter medo, não precisa ter receio. E eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, eu quero orar, ó Deus, em primeiríssimo lugar por esses que estão comigo aqui. Assim como também por esta que está nos vendo ou nos ouvindo através da internet. Cura, Senhor. O que eu quero te pedir agora é que o Senhor venha tocar em cada um deles, Pai. E que o Senhor venha trazer a tua cura. Assim como o Senhor fez com Enéas, assim como o Senhor fez com Dorcas, que o Senhor venha a curar e talvez ressuscitar
alguma coisa que está no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, estes todos que estão comigo, esses que estão nos assistindo, talvez ressuscitar alguma coisa da alma, algo da alma que está morto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que Deus abençoe a sua semana, semana de trabalho, semana de estudo, semana de procura, que Ele vá à tua frente, que Ele vá atrás de você, que Ele vá à sua esquerda, que Ele vá à sua direita, que Ele te livre de todo mal, que Ele abra portas que hoje estão fechadas em nome de Jesus e que Ele também possa usar você para a pregação do Evangelho, para que mais pessoas venham a conhecer esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Tudo isso eu peço por você, peço por mim, na autoridade do nome de Jesus. E se você concorda comigo, diga amém. 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 Que Deus te abençoe rica e abundantemente, meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando hoje, tá bom? Amém?